Olá, boa noite. Bem-vindo a mais uma live do BTG Pactual Digital. Hoje estamos aqui com dois ex-secretários do Tesouro para discutir um pouco da agenda, dos desafios da agenda econômica em 2021. Hoje eu estou aqui com o Carlos Caval, que é ex-secretário do Tesouro, como eu comentei, e é diretor e economista do ASA Investments. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, Caval. Também está aqui o Obrigado, eu Mansueto que Almeida, agradeço. ex-secretário do Tesouro e economista-chefe do BTG Pactual. Mansueto, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Stephanie. É um prazer estar aqui com você e com o Carlos Caval aqui do Assa Investment. Muito obrigado. Acho que para começar a nossa conversa, acho que seria interessante a gente ouvir um pouco de vocês dois sobre essa PEC, né? Essa PEC emergencial que está, a princípio, né, marcada para ser votada nessa quinta-feira no Senado. E aí eu queria entender um pouco de vocês dois pontos e também entender qual que é, no fundo, a chance de aprovação, né, na avaliação de vocês, da PEC como ela está. O primeiro ponto que chamou a atenção é o fato de não estar estabelecido um valor, né, para o auxílio emergencial. Né? Então, será que isso tem algum risco? Enfim, tem algum risco para esse valor, no fundo, mudar ou ser um valor muito mais alto? E o segundo ponto seria sobre a possibilidade do fatiamento da PEC. Então, primeiro seria, no fundo, aprovado o valor, né, do auxílio emergencial via uma MP e depois, futuramente, o Senado votaria as medidas de gatilho, enfim, que seria, no fundo, a contrapartida, né, o arcabouço fiscal para esse auxílio emergencial. Então, eu queria vou começar com o Caval. Caval, queria então ouvir um pouco da sua opinião sobre esses temas. Bom, primeiro agradecer aqui, obrigado Stephanie, Mansueto, BTG Pactual, pela oportunidade aqui de participar dessa live aí com um craque aqui do lado, né, que vai me ajudar muito também, vou ouvir bastante hoje aqui. Eu acho que o importante desse momento é que acho que o ministro Paulo Guedes ele conseguiu, né, fazer uma amarração, né, entre a extensão do auxílio e algum tipo de ajuste estrutural. Né? Ao amarrar o crédito extraordinário na PEC, né, isso cria uma chance de você ter algum avanço nessa agenda da PEC emergencial que está parada desde antes da pandemia. Eu nunca imaginei que a gente conseguisse, nesse momento, fazer um ajuste mais profundo, na linha de redução de jornada, desindexação de benefícios sociais, enfim, o que a gente deveria, né, buscar em algum momento, porque é um momento politicamente muito difícil, né, tem uma divisão no Congresso, a gente tem um quadro eleitoral se aproximando. Então, eu diria que se a gente aprovar essa PEC com os gatilhos, e se a gente conseguir, inclusive, aprovar a questão da redução dos gastos tributários, mesmo que a médio e longo prazo, vai ser uma enorme vitória. Né? Os dois pontos que você perguntou. O primeiro, eu sinceramente tenho uma dúvida e gostaria de ouvir a opinião do Mansueto, porque é claro que se você colocar na PEC um valor teto baixo, ok, você está preservado, né? Isso evitaria que houvesse algum exagero, como houve no ano passado. Né? Ocorre que, no trâmite do Congresso, e se for colocado, por exemplo, um teto de 100 bilhões? E se está na PEC que o auxílio vai ser um valor elevado? Como é que você descumpre a Constituição? Né? Então, para mim, não está muito claro qual é o maior risco, ter esse teto na PEC ou não ter, e o governo, via créditos extraordinários, aí controla, né, o envio das MPs e a eventual não votação da MP, como ocorreu na extensão do auxílio. Enfim, esse é um ponto que claramente eu tenho dúvida. Com relação ao segundo, não. Com relação ao segundo, acho que a premissa toda aqui é que vem uma coisa junto com a outra. Né? Para fazer o crédito, você precisa da PEC. E vamos fazer a PEC com algum tipo de ajuste estrutural. Agora, fazer o ajuste hoje para deixar depois, né, via fatiamento, o resto para um momento futuro, aí claramente é negativo e acho que não atenderia aquilo que o governo tentou
e, obviamente, criaria um risco muito grande que desagradaria bastante o mercado, seria muito negativo. Mansueto. Bom, eu acho, vamos lá, acho que o ponto mais importante é que a PEC que foi divulgada é uma PEC muito boa. É uma PEC, inclusive, que coloca temas para discussão que era quase impossível os políticos aceitarem essa discussão há 2, 3, 4 anos atrás. Questões como, por exemplo, o mínimo constitucional de saúde e educação, a questão de regras automáticas de congelamento salarial em caso de calamidade pública, que tiver um socorro grande em um ano. Em especial, essa PEC, ela regulamenta, ela resolve um problema de desenho que a gente teve com o chamado teto de gasto. Porque o teto de gasto, você tem que mandar um orçamento para o Congresso cumprindo o teto de gasto. E, teoricamente, enquanto tiver no orçamento alguma despesa que não é obrigatória, o governo poderia cortar para desenhar uma proposta orçamentária que se adeque, que respeite o teto de gasto. Acontece que chega um ponto que você não consegue mais cortar o que a gente chama daquela parcela do orçamento que não é obrigatória. A gente não pode, por exemplo, levar o investimento público a ser zero. A gente não pode falar que todo o custeio dos ministérios, com conta de água, luz, que não é gasto obrigatório, que ele será zero. Então, essa PEC corrige isso, que ela estabelece um limite mínimo para despesa discricionária. Além daquele limite, a despesa discricionária não pode mais ser cortada e você dispararia os gatilhos do teto. Então é uma PEC muito boa, também com coisas muito importantes, Stephanie, na área de estados e municípios. Vale lembrar que quando o governo federal tem que cortar despesa para cumprir meta de primário, todos os poderes, o poder judiciário, o legislativo e o próprio poder executivo no governo central fazem contingenciamento. Isso não vale para estado e município. Nos estados e municípios, quando eles têm problema de orçamento, apenas o poder executivo segura a despesa. Os chamados poderes independentes no estado, Tribunal de Contas Estadual, Assembleia Legislativa, os tribunais de justiça estaduais não seguram a despesa. Essa PEC, ela torna o contingenciamento solidário. Se o Poder Executivo tiver que segurar a despesa, por questão de método primário, todos os demais poderes também terão que segurar a despesa. Então tem muitos aspectos positivos essa PEC. Agora, a questão do auxílio emergencial. Um dos objetivos da PEC é viabilizar que o governo tenha liberdade de não cumprir o que a gente chama de regra de ouro, que é aquela regra que fala que o governo só pode se endividar para pagar despesa de investimento e amortização da dívida, ele não pode se endividar para pagar a despesa corrente. Essa PEC permite que o governo descumpra essa regra de ouro, permite que o governo descumpra a meta de primário, na verdade, quer dizer, esse auxílio emergencial nem entraria na despesa primária para fins de cumprimento da meta de primário e também a questão de teto de gasto. Então, a PEC é importante para viabilizar o auxílio emergencial. Tem esse receio que você falou, quer dizer, mas espera aí, porque neste ano específico o auxílio emergencial não terá contrapartida. O governo poderá aprovar um auxílio emergencial sem ter que cortar a despesa, além do que já está programado para esse ano. Mas quanto vai ser o tamanho dessa conta? A gente está falando do auxílio emergencial, que será de 20 bilhões, de 30 bilhões, de 100 bilhões ou de 200 bilhões de reais. Eu acho que é o seguinte, a definição desse valor e a trava para essa conta não se tornar muito grande, eu acho que vem da medida provisória. Talvez fique até melhor. O governo estabelece a medida provisória com os parâmetros do programa e com o custo total do programa. É claro que é essencial, como o Cavalo falou, que essa PEC ela seja votada em conjunto na Câmara. Eu acho que isso seria o melhor dos mundos. A PEC é aprovada no Senado, se tem a discussão no Senado e depois na Câmara, e se tem a aprovação da PEC em conjunto e, em seguida, a aprovação da medida provisória. A medida provisória, quando uma medida provisória é editada, passa a ter efeito da lei imediatamente. Depois, se edita a medida provisória com os parâmetros do auxílio emergencial e, claro, com valor limitado. Eu acho que se for um programa mais ou menos, nos montantes que a gente tem escutado pela imprensa, algo em torno de 30 bilhões de reais, junto com essas regras fiscais novas, eu acho que seria algo muito positivo, porque daria segurança para a população no curto prazo. A gente espera que daqui a 2, 3 meses o cronograma de vacinação esteja andando de uma forma mais rápida e mais previsível, e agora a gente tem um marco fiscal que dá uma segurança maior para o médio e longo prazo. Então eu acho o seguinte, do que foi divulgado, se a gente conseguir aprovar essa PEC no Senado ou na Câmara e em seguida ter o auxílio emergencial em um valor limitado,
mais ou menos os valores que têm saído na imprensa, eu acho isso extremamente positivo. Tem risco? Tem, que a gente vai discutir aqui. Qual é o risco? Por exemplo, da PEC ser fatiada. A parte que permite o auxílio emergencial ser votado mais rapidamente na Câmara e essa outra parte, com todas essas regras fiscais estruturais, ficar em discussão para ser votada depois de 40 sessões legislativas, que é mais ou menos a janela que se exige para discussão e debate de uma proposta de emenda constitucional. Então, o risco é você ter acordo de liderança dos deputados para ter uma espécie de linha rápida para aprovar a parte que permite auxílio emergencial e se postergar por 2 meses, porque tem que obedecer todo o ritual de 40 sessões, a aprovação da outra parte da PEC, que é essa parte mais estrutural. Isso tem um risco, claro, não significa que será impossível aprovar, só que o risco aumenta. O risco aumenta, só para colocar, o risco aumenta porque daí, no fundo, a parte do auxílio já estaria posta e aí ficariam com uma menos, vamos dizer, pressão para aprovar a parte das medidas estruturais, seria isso? Daí que viria um pouco do risco? Exato, porque hoje, assim, a gente tem um fato concreto que um fato concreto o governo hoje tem uma base política, uma base que foi construída nos últimos 6, 7 meses. Uma base que não é muito diferente da base dos outros governos que a gente teve no Brasil. Então, assim, o governo conseguiu, nos últimos 6, 7 meses, construir uma base política. O governo conseguiu também, na eleição da presidência da Câmara e do Senado, ganhar a eleição 2 aliados do governo, quer dizer, um presidente do Senado e um presidente da Câmara, que abriram um diálogo junto ao governo para, inclusive, encaminhar essas propostas e outras propostas. Então, há um bom momento para, eventualmente, se avançar e se aprovar essa PEC. Qual é o risco? É que quando você, de fato, tem uma proposta polêmica, e, claro, ali na PEC apresentada, tem propostas difíceis de ser aprovada, tem propostas, enfim, que alguns partidos naturalmente serão contra, enfim, isso vai para a discussão, para um bom debate político, mas o risco que tem é que hoje a gente não sabe exatamente ainda qual é a força dessa base política do governo e se essa base política teria condições, enfim, de colocar um projeto que não tem o benefício do auxílio emergencial, que já teria sido votado antes, teria condições de correr num prazo relativamente curto, sem ter o grande incentivo, que é correr para ter o auxílio emergencial. Se ficar só a parte de reforma estrutural, se a base política do governo conseguiria andar rápido com isso e votar, enfim, e aprovar essa PEC, em caso dela ser fatiada. Então o risco que tem é esse, é muito mais fácil você aprovar um conjunto de medidas que tem uma parte que é mais difícil, que tem às vezes visões diferentes, mas que tem algo que todo mundo considera muito positivo, é muito mais fácil você aprovar tudo isso junto do que separar e a parte boa vem de início e eu não vou falar a parte ruim porque a parte não é ruim, a parte estrutural na verdade é muito boa, mas a parte estrutural que vai ter mais debate, que tem algumas divergências, ficar sozinha, que isso pode levar à postergação. A gente tem um exemplo da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma reforma que no Brasil a gente levou 20 anos, 2 décadas para aprovar. Finalmente se aprovou em 2019, mas é uma reforma que vários governos tentaram aprovar, tentavam discutir, a gente não criava consenso para aprovar. Finalmente, depois de tanto tempo, a gente conseguiu aprovar. Mas o risco é esse, o risco é qualquer projeto polêmico, ou qualquer projeto, enfim, que tem opiniões diferentes, qualquer que seja o projeto, enfim, às vezes tem o risco da discussão alongar e ser mais difícil trazer para votação. Em especial, proposta de emenda constitucional, que exige um quórum muito alto para a sua aprovação e não tem casa revisora. O que é que significa isso? Que o mesmo projeto que é aprovado em uma casa, em 2 votações, tem que ser exatamente o mesmo aprovado na outra casa. Se alguma casa, seja a Câmara ou o Senado, mudar uma palavra, o projeto fica indo e voltando entre 2 casas. Por isso que é tão importante, enfim, que tenha um mínimo de consenso e que tudo seja votado em conjunto. Muito bom. Pensando aqui um pouco nesse cronograma, enfim, que agora o Congresso vai ter que debater essa PEC super importante, e hoje, numa live, o Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, ele disse que ele pretendia, né, votar também a PEC administrativa. Ele falou que demoraria aí 2 meses, que seria realmente muito rápido, e depois a próxima, né, vamos dizer assim, na fila seria a reforma tributária, que na visão dele demoraria cerca de 6 a 8 meses.
Caval, você acha que é factível essa agenda realmente se aprovar essa PEC emergencial? Depois a PEC administrativa, enfim, depois discutir a tributária já estaria bom demais. Assim, qual que é a sua avaliação com relação a isso? Olha, primeiro eu acho que vale a gente registrar como positiva, né, vamos dizer, a intenção, né, do novo presidente da Câmara, que por mais que a gente possa achar que esses prazos são ambiciosos, né, acho que o registro que fica é a vontade, né, que ele tem de liderar esse processo de reformas, né. Agora, o que é mais possível, o que é mais difícil? Né? Passada essa primeira batalha da PEC emergencial, né, acho que a reforma administrativa ela se encontra madura. Acho que existe, né, a frente parlamentar em defesa da reforma administrativa, ela até é uma pluripartidária, acho que tem, nesse contexto, uma conjuntura favorável, né, dado que a gente está numa crise que penalizou, né, o setor privado e preservou o empregado do setor público. A PEC, ela lida com futuros servidores, é importante, não tem ganhos de curto prazo, mas é uma reestruturação importante, né, do ponto de vista, inclusive, de carreiras no setor público. A gente tem uma ineficiência absurda nesse campo, né? E acho que também outras medidas ligadas aos servidores atuais, a questão de penduricalhos, supersalários e coisas desse tipo, acho que não são, né, objetos de emenda constitucional, acho que poderão prosperar, sim, por conta exatamente desse ambiente, né, da crise, do sacrifício que todos tiveram no setor privado, não compartilhados pelo setor público. Como dizem alguns parlamentares, né, aquele famoso ultrapoderoso lobby do setor público, ele foi vencido na reforma da Previdência, né? Então, mostrou que ele pode ser vencido se houver determinação política, se houver a conjuntura favorável. Na verdade, a reforma administrativa, o maior obstáculo era o envio da reforma que o presidente da República não quis mandar, né? Até a última hora no ano passado, houve a saída do secretário Weber, tudo isso, mas eu acho que tem um clima favorável. Conversávamos aqui um pouco antes, né, e acho que eu e Mansueto compartilhamos aí um pouco do ceticismo, né, com relação à reforma tributária. Acho que, pela sua complexidade, né, e para quem é um pouco mais velho, como eu, essa história de fazer IVA, né, ela começou na Constituinte em 86, 87, e o que a Constituinte acabou fazendo foi o ICMS, que na verdade piorou, né, o sistema tributário que a gente tinha anteriormente à Constituição. E desde então a gente ouve falar nisso, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, todos os governos, é uma reforma muito difícil e agora ela tem uma resistência muito grande do setor privado, sobretudo do setor de serviços. Eu costumo dizer o seguinte, né? O setor de serviços é o maior setor da economia. O setor de serviços é o setor que mais sofreu com a crise, né? E aí você quer fazer uma reforma que briga com o cara que é maior e que está muito machucado, né? Então, não me parece que dá para a gente fazer agora esse tipo de movimento e, quem sabe, há a condição de fazer aquela reforma do PIS/COFINS, do CBS, que é infraconstitucional, está mais alinhada com aquilo que o governo defende, né? Então, a gente tinha um desalinhamento completo, né, entre a agenda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a agenda tributária do governo. Quem sabe agora a gente faz alguma coisa mais delimitada, né? A reforma da PIS/COFINS, eu me lembro, inclusive, no final do governo Temer, isso era o que o ministro Guardia, enfim, agora aí com vocês no BTG, ele defendia. Acho que é uma coisa mais realista, né? Se a gente conseguir fazer isso, né, já vai ser, a meu ver, um grande ganho. E há também, surpreendentemente, uma boa vontade de avançar em algumas pautas que estavam travadas, né? Como a privatização. É claro que essa notícia hoje do envio da MP tem a ver com o movimento desastroso que o governo, né, tomou na sexta-feira, a questão da Petrobras, que podemos conversar depois,
mas, de repente, vamos ter aí também uma MP de privatização da Eletrobras, que seria uma excelente notícia. Então, eu acho que o ano não prometia muita coisa, mas vamos ver se nesse momento de crise a gente consegue colocar algumas coisas no rumo correto aí e ter um saldo positivo. Ótimo. Mansueto, você concorda com essa visão? Parece mais construtiva, assim, realmente da probabilidade, enfim, de aprovação aí das reformas? Assim, eu acho que sim, eu acho assim que vale a pena a gente destacar o seguinte. Eu acho que a reforma tributária é uma das reformas mais importantes que o Brasil precisa aprovar. Só que por ser uma das reformas mais importantes, é uma reforma muito complexa. E a gente tem hoje praticamente três propostas bem diferentes de reforma tributária. Uma proposta do Senado, que está com o senador Roberto Rocha, a proposta da Câmara dos Deputados, que é chamada PEC 45, que o relator é o deputado Agnaldo Ribeiro, e tem a proposta do governo, que não foi totalmente finalizada. O governo mandou uma parte para o Congresso no ano passado e tem pelo menos mais outra parte que não foi enviada. Eu acho muito difícil a gente conseguir, num período de 6, 8 meses, conciliar três propostas muito diferentes em uma, e conseguir o consenso político, uma maioria para aprová-la. Se a gente conseguir, eu acho fantástico. Mas há o risco de não conseguir por ser uma reforma muito complexa. Mas eu acho que essa discussão é positiva. Vamos lembrar que a gente aprovou nesse país a reforma da Previdência em 2019, mas a gente passou 3 anos debatendo a reforma da Previdência. A gente debateu a reforma da Previdência em 2017, em 2018 e em 2019, finalmente a gente aprovou. Então eu acho que a discussão da reforma tributária tem que ser colocada em pauta, a gente tem que debater, salutar as pessoas entenderem os problemas do sistema tributário do Brasil. O Brasil tem uma carga tributária alta, mas além disso tem um sistema tributário que é altamente complexo e tem uma série de regras que acabam sendo injustas, porque, por exemplo, o que você paga no Brasil de imposto de renda não depende da sua renda, depende do contrato de trabalho. Às vezes você é classificado como uma pessoa jurídica, sem empregado, sua carga tributária é diferente de uma pessoa que faz exatamente a mesma coisa, mas tem um contrato de trabalho regido pela CLT. Então, tudo isso a gente tem que resolver. E a gente tem que diminuir a complexidade do sistema tributário do Brasil, que leva a um contencioso excessivo. Então, mais uma vez, para mim a reforma tributária é a reforma mais importante que o Brasil tem que fazer após a Previdência, mas por ser uma reforma em um ambiente tão complexo, um sistema tributário tão complexo, com tantas regras, não é algo que se discute em 2, 3, 4 meses. Então, eu receio que seja uma reforma difícil. Já administrativa, se bem explicada, se bem comunicada, eu acho que o governo consegue aprovar. Até porque o que a gente está discutindo, o que está no Congresso, é a PEC da reforma administrativa. Depois que essa PEC for aprovada, será necessário uma série de leis regulamentando essa PEC. Mas tem pontos importantes que eu acho que o governo tem que explicar, tem que se debater, que eu acho que, da mesma forma que a Previdência, as pessoas vão começar a aceitar. Por exemplo, hoje a gente tem no setor público diversas carreiras. Às vezes, uma pessoa de uma carreira quer trabalhar no ministério, não pode, ou tem que ser num cargo comissionado, porque é uma carreira diferente. Você reduzir o número de carreiras, eu acho positivo. Tem outras coisas também, que é o seguinte, muitas vezes o salário inicial no servidor público é alto, quando a gente está falando de um garoto, às vezes no primeiro emprego dele, e muitas vezes ele chega ao final da carreira com 35, 36 anos. Quando você chega ao final da sua carreira tão novo, uma pessoa de 34, 35 anos é muito nova. Quando você chega ao final da sua carreira numa idade assim tão nova, às vezes perde o incentivo de continuar no serviço público, de progredir no serviço público, você chegou ao final da sua carreira muito novo. Então, você mais ou menos consertar isso, ter estímulos adequados, ter uma estrutura de carreira mais ligado, por exemplo, ao próprio esforço do funcionário público, ao que a gente chama de critérios meritocráticos, o funcionário que se esforça mais, que trabalha mais, ele tem uma progressão mais rápida, tudo isso eu acho que tem que fazer parte da reforma administrativa e, se bem explicado, as pessoas vão concordar. Então, eu acho assim que é um grande desafio explicar a reforma administrativa, mas eu acho que sim, que se bem explicada, eventualmente, dada essa boa vontade do Congresso em discutir a reforma administrativa, talvez seja uma reforma que a gente consiga aprovar ainda esse ano. E, novamente, assim, isso tem que ser explicado, porque quando as pessoas pensam em reforma administrativa,
As pessoas pensam que é uma reforma para cortar salário e prejudicar o servidor público. Se a reforma administrativa tiver com esse objetivo, eu serei contra, porque o objetivo da reforma administrativa não é nem cortar salário, nem tampouco prejudicar o servidor público. Uma boa reforma administrativa tem justamente que melhorar a carreira do serviço público de tal forma que seja compatível, por exemplo, com o esforço do funcionário público na progressão da sua carreira. Naturalmente, quando você torna o serviço público mais eficiente, a consequência natural disso é que o setor público vai economizar. Possivelmente, a redução do peso da folha salarial no orçamento é uma consequência de uma boa reforma administrativa, porque talvez seja necessário um número menor de servidores entregando a mesma oferta de serviços públicos que a gente exige hoje do governo. Então, assim, o desafio que a gente precisa é explicar o que é a reforma administrativa, explicar que a reforma administrativa vai melhorar a oferta de serviço público, vai melhorar a carreira do servidor público, tirar algumas amarras desnecessárias, e a consequência natural disso, lá na frente, é uma economia maior no gasto público. Mas, novamente, eu volto a insistir, uma reforma administrativa, o objetivo de uma reforma administrativa não é, nem deve ser cortar salário do servidor público, nem tampouco prejudicar o servidor público. Ao contrário, hoje, quando você vai trabalhar numa empresa privada, nem todo mundo chega no topo daquela empresa privada. Alguns chegam, outros não, tem critérios diferentes de promoção, mas no serviço público a gente acha natural que todos tenham que necessariamente chegar ao final da carreira. Esse tipo de coisa que a gente tem que discutir de uma forma muito aberta, transparente, ver os argumentos a favor e contra. Mas eu acho sim que a gente tem uma boa chance de andar com a reforma administrativa. Muito bom. Bom, pegando essa visão de vocês mais construtiva sobre essa agenda legislativa, vamos dizer assim, para o ano, queria falar um pouco da política monetária, né? Dado que essa agenda parece bem importante para o Copom. Na última live que o Roberto Campos fez, acho que foi no dia 11 de fevereiro, ele pareceu mais, ele falou um pouco sobre os dados de atividade que começavam a mostrar algum arrefecimento, até coletas de inflação, ele citou como também mostrando alguma melhora, o que deu a entender, enfim, que ele estava numa posição mais de que eventualmente os juros ficassem, vamos dizer assim, parados agora em março. Desde lá, o que a gente viu? Uma piora, né, das expectativas de inflação. Se a gente olhar o Focus para 2021, subiu de 3,62 na última semana para 3,82. As commodities em dólares e em reais, né, apresentaram uma alta significativa. Parece ter aí uma piora do balanço de riscos. E aí eu queria entender um pouco, começar aqui pelo Caval, qual que é a sua avaliação assim, sobre o Copom? Será que essa mudança, né, que teve é suficiente para o Copom já subir os juros agora na reunião de março? Se sim, qual que seria o ritmo? E no final, uma pergunta que eu acho super pertinente para o momento, como é que você vê a questão do ciclo, né? Porque as pessoas falam, é um ciclo pequeno, 100, 150 bases, agora já falam que é 200 bases, enfim. Agora discussões de mais de 200 bases, então eu queria saber, ouvir a opinião de vocês, enfim, sobre isso. Bom, acho que essa reunião do Copom, ela tem um grau de incerteza maior do que o normal, sempre tem incerteza, óbvio, mas porque tem muitas tendências conflitantes que apontam, quer numa direção, né, de aumento de juros mais forte, né, mais antecipado, e outras que podem jogar no sentido da postergação. A gente enxerga, né, uma atividade econômica mais fraca nesse início de ano, né? Nós achamos que o PIB do primeiro semestre, né, vai cair, inclusive à luz aí da piora das condições financeiras aí recente, induzida inclusive pelo próprio governo, né? Agora a gente acha que vai haver uma sequência de 2 trimestres negativos, menos 0,7 no primeiro e menos 0,3 no segundo. Né? De outro lado, como você falou, Stephanie, o trabalho do Banco Central é a meta, e a gente está vendo uma piora das expectativas, né, que levou já a inflação de 21 para acima do centro da meta. Em que pese que o Banco Central vai estar crescentemente mirando 22,
Isso gera alguma preocupação, porque você tem efeitos de inércia, enfim, e isso reforçaria, a meu ver, a ideia dele de fazer uma normalização parcial, e com isso a gente alterou a nossa previsão de alta em maio para uma alta em março, já na próxima reunião. Né? Ao lado disso, você tem o que a gente estava discutindo antes, o cenário fiscal, os riscos, as reformas, que é onde o balanço de riscos do BC está assimétrico na direção, né, de alta. E eu acho que a evolução que vai ocorrer nessas próximas 2, 3 semanas antes do Copom, de tudo isso que a gente estava falando, de PEC emergencial, etc., a meu ver, vai condicionar se esse aumento é já de 50 ou uma opção mais branda de 25. Hoje, eu diria que se esse encaminhamento que discutimos há pouco, né, for na direção correta, a gente consegue fazer uma PEC razoável, né, um auxílio, né, que não seja sinalizado como excessivo e tudo isso, eu acho que isso poderia pender a balança para uma alta de 25, né? Haja vista que a gente tem do outro lado, né, como eu disse antes, sinais de uma atividade mais fraca, a vacinação que não adquiriu, né, um ritmo condizente com uma redução rápida do distanciamento, né? Isso para nós joga, né, dúvidas, inclusive, com relação a como vai ser a segunda metade do ano. Então, acho que o BC ele expressou dúvida com relação a tudo isso. Mas tem uma coisa que a gente já tem certeza, né? A expectativa de inflação ela está se elevando, né? Nós já estamos aí, mudamos a nossa previsão para 4%, a gente está vendo colegas até com um número superior a esse, e acho que isso ensejaria, sim, aquela circunstância do BC e proceder à normalização parcial já na reunião de março, e aí, como eu disse, o fiscal pode ser a variável, o divisor de águas aí com relação à dose que ele vai adotar já na reunião de março. Essa é a nossa visão agora. Ponto. Essa normalização parcial seria, você acha que sobe um pouco, aí para e depois volta? Esqueci. Nós agora estamos adotando o ciclo até 4, né? E depois para, e depois no ano que vem até 6%. Então seria 2 pontos esse ano, 2 pontos mais à frente no ano que vem. Perfeito, tá ótimo. Mansueto. O nosso cenário não é muito diferente. A gente tem algo que foi uma surpresa para todo mundo nesse final de ano, início desse ano de 2021, que é o seguinte: a gente está com preço de commodities, que o Brasil é um grande produtor de commodities, ou seja, preço de milho, preço de trigo, petróleo, minério de ferro, tudo isso alto, e em geral, quando isso acontece, o que a gente chama o real fica mais valorizado, o dólar fica mais barato. Quando o preço das commodities sobem, isso é uma parte importante da exportação do Brasil, a tendência é o dólar ficar mais barato, e infelizmente isso não aconteceu recentemente. A gente teve um aumento muito forte de preço de commodities e ao mesmo tempo o dólar ficando mais caro, e isso impactou a inflação. E também a gente iniciou o ano esperando um recuo maior do preço dos produtos industrializados, e esse recuo foi muito aquém do que a gente esperava. Então o cenário de inflação nosso mudou, como também do resto do mercado. A gente está esperando hoje uma inflação de 3,8, mas essa nossa inflação de 3,8 ainda é baseado, por exemplo, que o câmbio no final do ano fosse para algo como 4,90, ou seja, que o dólar ao longo do ano ficasse mais barato. Mas isso pode não acontecer. A gente pode continuar com o dólar, enfim, um pouquinho caro, não tanto quanto está agora, mas enfim, não chegar a 4,90, e com o preço das commodities alto e com alguns problemas aqui localizados que a gente tem em algumas cadeias de produção, a gente pode terminar o ano com a inflação perto de 4. E aí está no cenário de quase todo mundo isso, que o Banco Central vai aumentar os juros. A nossa aposta também é um aumento de juros para próximo de 4%. A gente já trabalhava com um número de 3,75%, ali algo como 3,75,4. O que vale destacar é que ainda será um juros muito baixo. A gente está falando aqui
de uma inflação perto de 4%, e que se o juro no final do ano chegar a 4%, a gente está falando de uns juros que lá na ponta é um juro real de praticamente zero. Então, assim, mesmo com a normalização dos juros, a política monetária ainda vai estimular a demanda, porque a gente está falando de um país com juro real zero. Então, isso não preocupa muito. Essa discussão se o Banco Central vai aumentar em março e maio, a nossa aposta no final do ano passado é que essa normalização de política monetária ia começar em agosto, no segundo semestre. Já no nosso último relatório de janeiro, a gente antecipou isso para maio. E agora também a gente tem uma tendência de achar que o Banco Central pode eventualmente começar esse ciclo de normalização de política monetária em março. E novamente o cenário para o final do governo é muito parecido com esse que o Cavallo falou. Eventualmente, no próximo ano, você tem uma nova subida de juros e você termina o governo com juro entre 5% e 6%. O que, diga-se de passagem, que é um grande feito para um país que há 6 anos atrás, tinha juros na casa de 14,25% ao ano. Esse país, no início de 2016, tinha juros de curto prazo, Selic, mais ou menos em 14,25% ao ano. A gente está hoje falando dos juros aumentar, mas para ele chegar no máximo entre 5% e 6%. O que é de fato, eu diria que isso é uma notícia positiva, que o Brasil consolidou, o Brasil mudou aquele nosso cenário de juros altos que a gente tinha 5, 6 anos atrás. E se a gente avançar nas reformas fiscais, vai ficar ainda mais claro, enfim, que a gente vai poder consolidar uma trajetória de juro de longo prazo menor, porque uma coisa, Stephanie, que a gente está discutindo aqui é o que a gente chama de juro de curto prazo, outra coisa é o juro mais longo, que ele está ainda excessivamente alto, porque reflete essa questão do risco fiscal. Então eu diria que o melhor dos mundos primeiro, a normalização é bem-vinda, inclusive se a economia se recupera, se a vacinação começa a progredir a uma velocidade razoável e o resto do mundo também começa, enfim, a crescer, naturalmente a gente vai crescer mais e não vai precisar de um juro real negativo. Então, a normalização do juro de curto prazo é necessário, é bem-vindo, ele não vai subir muito, como o Carlos falou, como o Cavallo falou, a gente deve terminar o ano com juro real ainda próximo de zero. E o mais importante é a gente avançar também nas questões estruturais para reduzir o que a gente chama desse juro longo, que é o juro importante, por exemplo, quando você vai fazer um financiamento imobiliário. Então é importante a gente avançar nas duas frentes. A normalização da política monetária, que vai afetar os juros curtos, e avançar nas reformas estruturais, qualquer que seja, para dar segurança para esse juro longo também cair e ficar mais estável. Ótimo. Cavallo, sobre essa questão que o Mansueto comentou, né? Poxa, no fundo, acho que muitas pessoas esperavam, né? Realmente que o câmbio, enfim, que o real se apreciasse. Mas ouvindo vocês dois, assim como a agenda mais construtiva na parte da agenda fiscal, enfim, com chances de aprovação, não pode ser que realmente a gente veja esse caminho mais à frente, ainda mais com os juros subindo, enfim, da gente observar no final essa apreciação? Qual que é a sua... Esse sim, Stephanie, esse é um cenário possível, né? Mas é que o Brasil, de um dia para o outro, ele muda, né? Se essa pergunta você tivesse me feito ontem, eu ia te dar uma resposta. Hoje a gente já dá uma resposta um pouco mais positiva, e amanhã, provavelmente, a gente vai dar uma terceira resposta, que não é nenhuma das duas anteriores. Mas esse é o cenário com o qual a gente trabalhava, né? Mas o que parece é que, por essa questão da incerteza, que não deve passar, eu acho que essa PEC, né, que está nesse momento sendo encaminhada e tal, a gente vai ter muitas idas e vindas, né, nesse processo. A gente lembra que no ano passado, né, quando a proposta começava numa das casas, né, o auxílio aos estados, né, uma das casas era responsável, quando ia para outra, o Senado, havia mudanças numa linha ruim, aí o outro tinha que consertar, enfim. Então, a gente talvez ainda sofra um pouco, né, nesse contexto de aprovação dessa PEC, com volatilidade nos mercados. Não quero dar a impressão aqui que tudo a partir de hoje agora vai ser, né,
um céu azul, sem nenhuma turbulência, a gente vai continuar tendo essa volatilidade. De tal forma que, no fundo, o câmbio médio do ano, né, ele vai ficar mais elevado, e é isso que importa para o pass-through. Pode ser que lá na frente a gente enfrente um movimento de apreciação mais para o segundo semestre, com a economia crescendo, enfim, mas aí a gente já vai ter um certo efeito inercial, né, que, e lembrando, né, o que todo mundo sabe, que a inflação no meio do ano vai estar muito alta em 12 meses, de tal forma que não adianta a gente ficar, né, imaginando que mas no final do ano o câmbio vai para 4,80, 4,90, se durante todo o ano você teve um câmbio alto, um pass-through mais elevado, uma inércia mais alta. Esse é o risco que eu acho que o BC não deveria correr nesse momento, né? Mas, se a gente fizer a lição de casa aqui, como Mansueto, eu estamos sugerindo aqui, sim, a gente deveria ter algum benefício, porque o cenário das contas externas é bastante favorável, né? A gente tem uma balança de transações correntes, né, equilibrada nesse ano, a gente está vendo que o fluxo cambial é muito bom, mas temos que ser céticos, né? A gente estava vendo uma entrada vigorosa de dinheiro na Bolsa há alguns meses, e olha o que o presidente da República fez de sexta-feira para cá, né? Quer dizer, como que a gente pode acreditar que o Brasil vai ser um recebedor, né, perene, vai recuperar a sua capacidade de atrair investimentos se a gente toma decisões desse tipo, né? Então, isso nos levou a rever o câmbio de fim de ano. Agora a gente está trabalhando com um patamar mais em torno de 5,20, um câmbio médio aí em volta de onde ele está, 5,30, enfim. E aí isso, do ponto de vista da inflação, significa que a gente vai ter uma inflação mais alta. Não tem muito jeito. Perfeito. Você tem uma pergunta para você hoje. Voltou a ser debatida aquela questão sobre um eventual fundo de estabilização de preços, enfim, de combustível. É uma ideia que já foi discutida no passado, mas que voltou a ser debatida agora. Queria saber qual que é a sua avaliação sobre essa política. É uma política, no fundo, boa? Seria bem-vindo? Não significaria, no fundo, uma intervenção? Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Vamos lá, eu acho o seguinte, que é o que todo mundo quer, um pouco mais de previsibilidade em relação ao preço de combustível. Vale lembrar, inclusive, que a questão de preço de combustível é sempre uma discussão muito difícil em qualquer governo. Então, se a gente olha para vários governos, antes do governo Bolsonaro, em vários governos a gente teve esse problema, em vários, governo Dilma, governo Lula, governo Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro bem em 2002, quando a Petrobras anunciou um aumento e teve que voltar atrás, porque isso não foi autorizado pelo presidente. Na campanha eleitoral de 2002, todos os partidos criticaram muito a questão da paridade do preço do combustível, do preço do combustível doméstico em relação ao preço do barril de petróleo internacional. Então isso é sempre muito polêmico. Mas eu acho que o que precisa ficar muito claro é, primeiro, a gente tem que ter o maior transparência possível e uma certa previsibilidade da frequência de reajuste de preço. Então, qual é a forma para eventualmente a gente ter menos flutuação nesse preço dos combustíveis? Primeiro, assim, agora, parte do aumento desse preço, a gente teve dois efeitos simultâneos, que um foi o aumento do preço do barril de petróleo lá fora, e outro, como a gente falou aqui, foi o dólar que ficou mais caro. Se a gente avança nessa agenda e reduz o risco do país, se a gente consegue mostrar para todo mundo o seguinte: olha, esse país gradualmente vai resolver os problemas, vai fazer o ajuste fiscal, vai transformar um déficit em uma dívida crescente, enfim, num superávit, que a partir de algum momento a dívida começa a cair. Quando a gente começar a tirar para todos essa incerteza e o risco que o investidor vê no país, a gente eventualmente vai ter um dólar mais barato. Isso vai ajudar naturalmente, por exemplo, a não ter essa pressão no preço de combustível. Agora, se a gente se preocupa muito com a flutuação, aí só tem dois caminhos. Tem alguns países que fazem isso, criam uma espécie de fundo de estabilização de preço. Então, em alguns momentos que o preço está muito alto e o governo arrecada mais, ele coloca dinheiro no fundo, que vai compensar depois, enfim, em alguns momentos que a gasolina cai muito e tal, ele tenta trabalhar em cima de uma média de preço de combustível. Mas também tem outra opção mais simples, que é o seguinte: você definir um período assim, olha,
o preço do combustível vai ser reajustado a cada 2 meses, a cada 3 meses. E você previamente fala quanto é que vai ser o preço do combustível daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, que isso dá pelo menos mais previsibilidade para o setor. Um caminhoneiro, por exemplo, que vai pegar um frete daqui a 2 semanas, ele sabe que daqui a 2 semanas o preço do diesel será maior e ele vai poder se programar, enfim, para cobrar o frete de acordo com o preço de um diesel que será mais alto na próxima semana. Então tem várias opções. O que não pode acontecer, e hoje por lei nem pode, é eventualmente a gente forçar uma empresa, mesmo sendo estatal, a, por exemplo, ter prejuízo por não reajustar o preço do combustível. Mas isso hoje, vale lembrar, isso hoje não é possível. Não é possível o governo federal forçar a empresa a ter prejuízo, por exemplo, para tentar controlar o preço do combustível. Isso mudou com a lei das estatais, aprovada em 2016, e com o próprio estatuto da Petrobras. Se por algum motivo a empresa Petrobras por uma determinada, enfim, demanda do governo tem prejuízo, ela tem que ser ressarcida pelo Tesouro Nacional. Então, nós, como sociedade, criamos filtros e controles para justamente evitar intervenção do governo, que é o controlador, numa empresa estatal. Agora, eu acho que o debate de previsibilidade, de transparência, da questão de preço de combustível, inclusive o decreto que foi publicado, se não me engano, hoje pelo governo ontem, que exige que quando a gente for, enfim, pagar pelo um combustível, num posto de gasolina, a gente possa entender como é que está aquele preço dividido entre o que é preço de refinaria, o que é imposto estadual e imposto federal. Eu acho isso muito positivo. Quando a gente compra um produto e a gente sabe daquele preço do produto, o que é imposto, o que não é, eu acho isso extremamente positivo. Então, assim, eu acho que esse é um debate bom, eu não tenho uma fórmula para isso. Novamente, esse fundo de estabilização de preço funciona em alguns países, em muitos países, e tem outros que simplesmente divulgam um prazo para o reajuste mais previsível, a cada 2 meses, a cada 3 meses, algo desse tipo. Agora, não vamos nos enganar, quer dizer, com um dólar caro e o preço do barril de petróleo aumentando, claro, aqui o combustível vai ser caro também. Sem dúvida. Caval, eu queria saber, voltando aqui para uma última pergunta, que eu penso assim, você comentou o cenário de uma recessão técnica aqui no primeiro semestre, né? Ou 2 trimestres consecutivos de queda. Para o segundo semestre, né? Assumindo que vai ter uma normalização, o ritmo de vacina acelera um pouco, como é que você vê esse crescimento pós-vacina, né? Vamos dizer assim. Você acha que a gente volta para um crescimento vigoroso ou não? Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Stephanie, só uma observação rápida antes com relação à ideia de um fundo de estabilização, né? Eu entendo que um problema que a gente tem aí seria o próprio teto de gasto, né? Porque se você pega royalties, que são parte da receita da União, e destina esses royalties para um fundo, isso significa que você está fazendo uma despesa, né? E essa despesa primária é capturada no resultado e também no gasto da União e no teto do gasto. Não sei se eu estou falando besteira, o Mansueto me corrija, né? Eu tenho Mas a dúvida, ideia de que Caval, eu tenho dúvida só porque se isso for feito via capitalização, ele não entra no teto. Então se lembra que capitalização não entra no teto. Eu não sei se capitalização de fundo, capitalização de empresa fica fora do teto. de Eu não sei empresa, se, sim. Acho que se de eu teria fundo, que não. ler, eu não me lembro. Eu não sei se capitalização de fundo também ficaria fora do teto. Teria que ver. Poderia ser, mas isso acho que é um ponto que, no fundo, você teria que criar, de alguma maneira, uma despesa, né, que fosse fora do teto de gastos. Isso seria algo que poderia limitar, né? Agora, do ponto de vista do crescimento, né, onde que eu não sou otimista, é mais no curto prazo, é uma questão mais ligada à pandemia, a questão da poupança, do ritmo de vacinação, torço, aliás, né, para estar errado aqui, porque se a vacina entrar mais rápido, é bom em todos os aspectos, né, mas a gente sabe que houve erros aí muito grandes. Eu estava hoje mesmo olhando um pouco mais em detalhes dos números, né? Não parece que a gente vai ter um volume razoável ainda no mês de março, fica para abril, para maio, para junho, né? Então, isso acho que retarda, e o consumo acho que vai estar muito afetado pela questão do mercado de trabalho, pela questão do endividamento das famílias,
e o retorno do consumo, então, a nosso ver, é mais lento. Aonde que, por outro lado, eu estou mais otimista? Mais otimista do ponto de vista daquilo que o juro baixo traz, seja ele 2 ou 4, enfim, o juro real baixo, né, que é o setor imobiliário, né, sem dúvida a gente está vendo isso avançar, né, o mercado de capitais como um todo se beneficia, e eu acho que aos poucos a gente também começa a ver que aquele trabalho iniciado lá no governo Temer, né, das concessões, das privatizações, né, que sempre é muito lento, né, sempre demora para render frutos, ele está agora começando a gerar, né, um pipeline de investimentos cada vez mais robusto, inclusive incluindo estados, né, nós vamos ter aí proximamente um leilão da SEDAI, que é um leilão enorme, né, um setor que é muito empregador. Então, o que a gente não teve na recessão da Dilma foi o setor de construção civil. Foram 5 anos consecutivos de queda do PIB da construção civil. Teve a Lava Jato, tudo isso, né? Agora a gente está num mundo diferente, né? A própria Petrobras agora já está saneada, ela está podendo expandir os seus investimentos, tomara, né? Vamos torcer que ela continue, né, no rumo que vinha até então. Então, eu acho que o ambiente para o investimento ele está melhorando com todo esse trabalho de marcos regulatórios. Isso, ao longo do tempo, deve frutificar. Se essa economia, ao meu ver, que está ficando mais poupadora, né, ao longo do tempo, né, de um lado, não vai ter um crescimento de consumo tão espetacular como a gente já viveu em outras épocas, né, e gerando os problemas conhecidos de déficit externo, inflação, etc., eu acho que a gente está criando um ambiente bem mais propício para a recuperação do investimento. Infelizmente, né, a gente tem coisas como o que aconteceu aí nos últimos dias, mas a minha visão é uma recuperação muito mais baseada no investimento privado, com todo esse benefício aí dessa agenda de vários anos de reformas, afinal, muito importantes. Muito bom. Mansueto, qual que é essa avaliação sobre o crescimento? Não, eu acho que é isso, Stephanie. Assim, eu acho que no curto prazo, que é 2021 e 2022, a gente está saindo de anos de baixo crescimento e de um ano de uma queda de PIB em torno de 4%, que foi 2020. Então, assim, se a gente enviar os sinais corretos, a gente mostrar o compromisso com essa agenda de reformas, mesmo com algum atraso, eu acho que a gente tem um crescimento razoável nesse ano e no próximo. Um crescimento razoável nesse ano, 3%, é quase o carrego estatístico que a gente traz do ano passado, ou seja, mesmo que a gente não cresça no primeiro semestre, a gente já tem garantido para o ano um crescimento de torno de 3%, 3,4%. A gente crescer no próximo ano 2,5%, que é mais ou menos a estimativa que a gente vê na pesquisa semanal do Banco Central, o Focus, também não é nada demais. Eu me preocupo muito mais o seguinte, o nosso crescimento depois desses 2 anos, que a gente está saindo de anos de baixo crescimento de um ano de queda de PIB. Então, naturalmente, tem uma recuperação cíclica. Mas para a gente crescer de forma consistente, o que importa para um país não é ele crescer 1 ou 2 anos, é a gente crescer de forma consistente. E aí, a gente vai ter que avançar na agenda de reformas. Aí a gente tem uma boa ou má notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que avançar nessa agenda de reformas só depende de nós. É muito diferente da história do Brasil da segunda metade do século XX, quando a gente tinha muitos problemas que vinham do exterior e problemas de balanço de pagamento. A gente cresceu escutando um problema de dívida externa. Isso não acontece mais no Brasil. Então, para a gente crescer mais rápido, vai depender muito mais de nós e da gente criar o consenso para as reformas importantes que o país precisa. Qual é a má notícia? É que nunca é fácil reformar. Quer dizer, qualquer país do mundo, quando tem que fazer reforma estrutural, reforma tributária, mudar a política comercial, é sempre difícil. Agora, o que me deixa um pouco mais otimista, claro, tem muito risco à frente, uma série de coisas, é que finalmente, depois de 2 décadas, a gente aprovou uma reforma da Previdência no início de governo sem base política. Ou seja, um governo como a França, que tentou fazer recentemente uma reforma da Previdência antes de 2020, antes da Covid, e não conseguiu, com o presidente tendo maioria no Congresso, o Brasil,
com um presidente novo, sem base política, conseguiu aprovar uma reforma da Previdência. Então, eu acho, enfim, a gente tem motivo para ser otimista, agora tem um bocado de fator de risco aí pela frente. Se a gente não continuar a agenda de reforma, se não melhorar o ambiente de negócio do Brasil, se não melhorar a qualidade da educação, claro, a gente vai bater na parede mais à frente. Então, é muito importante a gente não dormir no ponto e não achar que crescer 2,5%, 3% esse ano ou 2% no próximo significa que a gente entrou no ritmo de crescimento sustentável. É importantíssimo a gente continuar com a agenda de reformas e dar segurança para o investidor em que ele vai poder fazer um investimento fixo, construir uma fábrica e que ele vai ter demanda, vai ter um bom ambiente pelos próximos 10, 20 anos. Perfeito. Bom, queria agradecer a todos que assistiram essa live, em especial os nossos convidados, Carlos Caval, Mansueto Almeida, e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado, Ana.